canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia e o tema de hoje é a SAF. Mais um grande clube brasileiro, o Botafogo, foi vendido aí a um grande bilionário aí americano, John Textor, e o Vasco da Gama pode ser o próximo. Eu vou trazer para vocês depoimentos importantes do Carlos Roberto Osório, que é o segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, em entrevista que ele deu à Super Rádio Tupi. Eu vou chamar a vinheta e essas e outras informações você vai ouvir aqui no nosso canal. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa também o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, beleza? Bom, a situação é a seguinte: o Botafogo é o segundo grande clube brasileiro a ser vendido. John Textor, o investidor americano, que tem aí ações também do Crystal Palace, é o novo proprietário do Botafogo. Faltam algumas questões burocráticas ali, mas o Botafogo, inclusive através do seu presidente, do Sérgio de Mello, já foi ao site do Botafogo. Agora, no dia 24, a torcida do Botafogo recebeu esse presente. E o Botafogo é o segundo grande clube brasileiro a ser vendido por um montante de 400 milhões de reais. Eu vou ler para vocês depoimentos de pessoas importantes nessa situação. O presidente do Botafogo, o CEO do Botafogo e também o CEO da XP Investimentos, que foi quem intermediou essa negociação. E após essa situação, eu trago para vocês detalhes do Vasco da Gama, que pode ser o próximo clube brasileiro a abrir ações também e ser vendido. É com grande satisfação que anunciamos esse marco histórico no Botafogo. Um clube da nossa grandeza terá um parceiro de altíssimo nível para investir e criar as condições que nos possibilitem retomar o protagonismo no futebol brasileiro e mundial. Agora, iniciamos uma segunda etapa do processo, igualmente importante, antes da formalização da nova Constituição Jurídica. Agradeço a todos que se empenharam de forma executiva e profissional para esse momento. O torcedor alvinegro que por anos esteve ao nosso lado, mesmo em período de grande dificuldade, está de parabéns pelo apoio incondicional e por acreditar no profissionalismo da gestão, disse do Sérgio de Mello ao site oficial do Botafogo. Foram 9 meses de muito trabalho sério e profissional para chegar ao fim de 2021 com o Botafogo na Série A e agora com o investidor na SAF. Estou muito feliz por poder contribuir com o glorioso, disse Jorge Braga, CEO do Botafogo. Gostaria de parabenizar o Botafogo pela assinatura de acordo com o grupo liderado pelo americano John Textor. Mais um clube grande que escolheu o caminho da profissionalização. Parabéns a todos os envolvidos, disse Pedro Mesquita, que é CEO da XP Investimentos. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir as partes relacionadas ao Botafogo, eu vou trazer para vocês aqui uma entrevista que o Carlos Roberto Osório deu à Super Rádio Tupi ontem ao competentíssimo companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi. Antes de deixar para vocês aí o trecho da entrevista, se liga, tá chegando o nosso sorteio aí de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Já é quarta-feira o nosso sorteio. Então, você quiser concorrer, corre, ó. Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet e faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal que tá aqui, ó, na descrição do vídeo, para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito bacana, porque o dinheiro é seu, fica lá disponível para você fazer as suas apostas esportivas. O sorteio tá chegando, corre que eu já vou fazer o sorteio. Vem para 1xBet, a 1xBet é parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Fiquem agora com o Carlos Osório em entrevista à Super Rádio Tupi. Wellington, um prazer estar conversando com você novamente aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. O Wellington, Vasco da Gama demonstrou uma grande maturidade, um entendimento entre os poderes do clube a respeito do tema da sociedade anônima do futebol. Todos nós entendemos que esse é um assunto que deva ser estudado. A diretoria administrativa propôs a formação da SAF ao Conselho de Beneméritos e também ao Conselho Deliberativo. Tivemos uma resposta do Conselho de Beneméritos, entendendo que, no momento, o Vasco ainda não dispunha de todos os dados, da profundidade de estudos necessários para avançar nesse processo, porém o Conselho de Beneméritos entendeu também que a diretoria administrativa tem a competência para contratar esses estudos
Esse entendimento foi ratificado essa semana por sessão do Conselho Deliberativo, através de um posicionamento do seu presidente, que também informou que a diretoria administrativa tem a competência de levar esse assunto adiante, e é o que será feito a partir de agora. A diretoria administrativa está contratando uma empresa para avaliação dos ativos do Vasco da Gama, necessário a esse processo de formação da Sociedade Anônima do Futebol, e também um renomado escritório de advocacia para fazer todo o levantamento jurídico e aí sim apresentar um projeto completo à apreciação dos nossos conselhos e depois, claro, à apreciação de todos os vascaínos, Wellington. Osório, eu queria que você falasse até que ponto o que já aconteceu com o Cruzeiro, através do Ronaldo Fenômeno, e agora tem o Botafogo também, ajuda o Vasco neste processo para a sua SAF. Wellington, não há dúvida nenhuma que a aprovação da legislação que cria a Sociedade Anônima do Futebol aponta para o futuro do futebol brasileiro, para a profissionalização do futebol brasileiro e que vai abrir a oportunidade de atração de novos investidores. Evidentemente que nós estamos verificando todos os movimentos de outros clubes nessa direção, mas o Vasco da Gama certamente vai trilhar um caminho próprio. Entre os gigantes do futebol brasileiro, os clubes nacionais do Brasil, o Vasco da Gama é o primeiro deles que aponta um interesse de caminhar nessa direção. Esse caminhar será um caminhar de muito estudo, de muita responsabilidade. Certamente entendemos que o caminho do futuro está apontado por essa nova legislação. Agora o Vasco vai trilhar esse caminho com muita serenidade para efetivamente apresentar aos vascaínos as melhores oportunidades para a transformação de nosso clube, para a retomada de nossa grandeza, sempre com altivez, sempre garantindo o interesse do Vasco em primeiro lugar, Wellington. Osório, pelo que vocês estão conversando dentro do Vasco da Gama, vai demorar para esta transformação? É uma coisa um pouco mais rápida? O que você fala? Wellington, esse é um tema complexo, é um tema que envolve muitos estudos, envolve uma análise profunda da situação do clube e a busca das melhores oportunidades no formato de criação da Sociedade Anônima do Futebol. Nós pretendemos fazer isso no prazo mais curto possível, estamos imaginando aí alguma coisa em torno de 60, 90 dias, porém, nosso compromisso é com a qualidade dos estudos a serem apresentados e discutidos pelos poderes do clube. Agora, não há dúvida nenhuma, Wellington, aqueles clubes que se posicionarem primeiro terão vantagem nessas negociações. O Vasco tem a vantagem de ser o primeiro gigante do futebol brasileiro a estar estudando a fundo esse processo. E nós temos que lembrar, Wellington, pela lei da SAF, nenhum investidor pode ter mais de 10% de ações de um clube, de uma SAF, com direito a voz e voto. Ou seja, os primeiros que saírem poderão pegar os melhores investidores. Por isso, esse tema deve ser discutido com celeridade, mas também com a tranquilidade, porque o tema é profundo e merece estudo, Wellington. Osório, o Cruzeiro foi negociado em 90% das suas ações da SAF por 400 milhões de reais com o Ronaldo. Esse modelo do Cruzeiro, o que você acha? Wellington, o modelo do Cruzeiro, o modelo que o Cruzeiro adotou para a formulação da sua SAF, não nos cabe comentar, enfim, decisões tomadas por outros clubes Brasil afora. O Vasco terá o seu próprio modelo, baseado nos seus estudos, adequado à sua grandeza e algo que atenda o interesse do vascaíno e também dos poderes constituídos do clube. O Vasco terá, Wellington, um caminho próprio e um caminho, acreditamos nós, muito interessante, talvez o mais interessante projeto desses que se apresentaram até o momento, Wellington. O que você gostaria de falar para o torcedor neste momento que fica naquela expectativa? O Vasco deve ou não virar SA? Wellington, o torcedor do Vasco da Gama pode ter absoluta certeza que a gestão do clube está focada no futebol do futuro. Nós precisamos encontrar uma solução definitiva para a crise de quase 20 anos que vive o nosso clube, hoje sem capacidade de investimento e com muitas dificuldades de honrar os seus compromissos e, principalmente, sem capacidade de investir maciçamente no futebol para formar equipes à altura das nossas tradições. Entendemos que a SAF
SAF é um caminho apresentado, a SAF propiciará grandes investimentos no futebol brasileiro. O Vasco da Gama quer estar posicionado na vanguarda desse processo, como, aliás, foi a nossa postura ao longo de toda a nossa centenária história, e o Vasco da Gama tem absoluta confiança. Esse é um caminho muito interessante, uma oportunidade que está aberta aos clubes. Claro que precisa de muito estudo, mas nós entendemos ser esse o futuro e pretendemos apresentar em muito breve essa possibilidade. Esse estudo correto, profundo, concreto, para avaliação dos nossos poderes, para que o Vasco aí sim possa dar um salto gigante em direção ao futuro, Wellington. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam? Segundo o Osório, essa situação da SAF no Vasco vai levar aí de 60 a 90 dias. Obviamente, após todos os estudos, tem que ser aprovado no Conselho Deliberativo e depois, passado também ali nos beneméritos, tem que ter aprovação dos sócios do Vasco através de Assembleia Geral. Se os sócios do Vasco votarem negativamente, aí a situação não sai do papel. Mas e aí, vocês são favoráveis ao Vasco também ter a situação da SAF? Eu realmente acho essa situação importante. Se realmente o Vasco quer se colocar como SAF para poder receber investimento, tem que correr, porque os melhores investidores vão pegar os melhores negócios e o Vasco aí teria sendo o terceiro grande clube a se colocar nessa situação. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã de manhã bem cedinho, nesta segunda-feira, eu chego com mais informações. Valeu, fui!